Foi em 2007, quando eu subi num palco como atriz, pela primeira vez. Eu vi os meus longos 9 anos pendurados por um globo cenográfico de pouco mais de 5 metros de altura. O medo se fazia distante. Só o prazer de viver a minha arte que marcou presença. Lembro dos gritos da minha mãe nos bastidores, com medo de ver a filha naquela altura. Mas, desde o momento que eu recebi o convite, eu não tive dúvidas. Medo mesmo eu teria de não sentir aquilo tudo, de não estar naquele instante. Eu só queria poder viver o teatro como meu céu, como meu infinito. E vivi. Hoje é quinta-feira, 29 de abril de 2021. Começa agora o TCM Notícia. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 29 de abril. Começa agora o Jornal TCM. Você vai conferir na edição de hoje. Você vai ver na edição de hoje. Quando eu comecei a trabalhar numa rádio com 1 mês de curso, e coincidentemente com 2, 3 meses depois, veio um convite para eu fazer teatro. E digo que isso foi fundamental na minha formação profissional. O teatro veio bem antes do jornalismo. Minha mãe trabalhava o dia todo e aí queria me manter ocupado ao longo do dia. Ela me inscreveu num curso de iniciação artística, isso com 13, 14, 15 anos, eu sempre fazendo curso, oficina, tudo que tinha, eu queria estar no meio. E durante esse tempo do teatro, que era paralelo à universidade, eu fui adquirindo também uma maior desenvoltura. Quando eu chego na hora de decidir que curso de graduação eu vou fazer, nessa escolha da faculdade, eu fiquei justamente entre, na época não tinha teatro na UFRN, mas tinha artes cênicas. E aí nesse momento eu escolhi então comunicação social com habilitação em jornalismo aqui na UFRN. Na verdade, o que eu queria ser era atriz, né? Aí quando o jornalismo apareceu na minha vida, foi uma forma de exercer o meu teatro de alguma forma. Desde muito cedo eu tive aula de dicção, de voz, de impostar, de mudar o tom dependendo de uma fala ou de outra. E hoje eu uso isso na TV sem dúvida. O teatro ele me ajudou a colocar a entonação certa. E uma pedra no meio do caminho. Na palavra certa, sabe? Eu acho que isso foi um grande diferencial e talvez por isso as rádios daqui, as televisões daqui tenham gostado da minha pegada na hora de ler um texto, entendeu? Porque eu tinha essa bagagem do teatro e se não fosse ela, talvez eu nem tivesse hoje na televisão, né? Essa capacidade de olhar olho no olho e que o repórter vai precisar, por exemplo, de televisão, no dia a dia, na rua, olhando para as pessoas, né? Então isso foi fundamental para essa formação. Da TCM, o Hospital Rafael Fernandes. 56 mil pessoas no estado já estão fora do prazo para receber. No meio do caminho tem uma pedra. Uma pedra no meio do caminho.
no Brasil todo havia um formato de que o apresentador era aquele mero leitor de cabeça de VT, né? A gente lia e a gente não tinha muito poder de opinar. Então, o teatro me ajudou exatamente nisso, a ler e, mesmo não concordando com aquela nota ou com aquela cabeça de VT, eu dar a minha opinião, através do meu olhar, a sobrancelha que sobe, a boca que entorta, entendeu? Então era uma forma de eu colocar a minha opinião, mesmo não podendo. Hoje o programa TCM Pesquisa apresenta os números da pesquisa TS2 na cidade de Apodi. Me guarda e me leva para bem longe daqui. Um saldo positivo de 2.116 vagas. Vamos lá, Paraíba não, Sudeste. Churua, 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 churua. Você tá bravo. Churua, churua, churua. Mas não era só esses vocais que teve que gravar, eu vou recitar atrasado eu também. Semana. Ponto, aí semana que vem a gente grava o resto e a gente se encontra. Combinado. Ok? Eu mando um áudio pra você, ok? Eu mando áudio. Postar outro. Dispensa esse cantor. A questão do telejornalismo, ele envolve diretamente esse contato com o público. Porque na hora que o repórter, o profissional de TV, ele está dando aquela informação, aquela lentezinha que está na frente dele significa exatamente milhares de pessoas. A gente tem marcação. Da mesma forma que um artista, né, uma atriz, um ator tem a marcação de palco, eu tenho a marcação no estúdio. Né? Aquilo foi ensaiado antes. Eu saio da minha mesinha, passo pelo primeiro monitor, olho para a câmera 3, depois olho para a câmera 2, depois olho para a câmera 1. Isso tudo é marcação como um artista faz, como um ator de teatro faz, como um ator de televisão faz. O posicionamento ao falar também é muito interessante. Você não pode ter um direcionado muito para cima, porque isso vai demonstrar uma arrogância. Você tem que falar na linha da pessoa que está vendo, ou seja, rente à câmera. Até a roupa que você está vestindo, às vezes, interfere nessa interpretação. Um sapato apertado, uma maquiagem que você não gostou, um cabelo que você não gostou, aquilo pode influenciar. Em 2019, eu pintei o meu cabelo pela primeira vez para interpretar uma personagem. Nós, mulheres, que vimos em Vale e Morro num passado recente tão sem brilho. Ela era loira e o meu cabelo nunca tinha visto uma química de perto. Nossa, foi uma loucura, mas em nenhum momento eu duvidei de que eu tinha que fazer aquilo para viver a personagem. Imagina só como é que seria se eu não tivesse pintado meu cabelo. Tudo isso passará por nosso crivo! Até hoje as pessoas iriam lembrar de Ana com cabelo preto. Eu tive que fazer isso para não ferir o entendimento do público e para não gerar ruídos naquela comunicação. Ter noção teatral para se ler um texto jornalístico é fundamental. É uma forma de humanizar a notícia, de fazer ela chegar mais rapidamente até o coração de quem está assistindo. Você não tem mais uma separação que existia antigamente, que era do jornalismo ser essencialmente técnico e do jornalista não poder se envolver com a história. Quem está na TV tem que ser feito de carne e osso, como quem está assistindo, para você aproximar, né, o público. E aí eu acho que tem muita similaridade. E os dois contam histórias, o ator e o jornalista, claro que em plataformas diferentes, mas o objetivo final é levar uma mensagem a quem está assistindo. A linguagem rebuscada demais e muitas vezes a falta dessa teatralidade afasta as pessoas. Elas precisam de algum elemento onde elas se reconheçam. Eu tinha aquela brincadeira antes do programa começar, não, vem comigo, não vai embora não, fica comigo. Isso tudo eu acho que fez com que eu quebrasse, né, essa regra de que jornalismo político é sério, é chato e é sisudo. Mais uma vez, o teatro foi fundamental nisso, para chamar esse público também. Todo santo dia é um texto diferente, né? São as notícias ruins, são as notícias boas, e a gente tem que colocar toda a nossa arte para que a notícia boa e a notícia ruim não seja uma coisa só. Os dois amiguinhos não querem ficar para o jantar. Senhores, ora, que ousadia! Os dois amigos não querem ficar para o jantar, Glória! Fiquem para o jantar! Até na hora de
de montar as manchetes, né? Eu começo com as notícias ruins e termino com as notícias mais leves do dia e tal. De alguma forma, você está usando uma teatralidade ali. Porque é assim que a gente faz no teatro, né? É o começo difícil, o meio desenrolando para o grande finale. Quando eu me direciono a uma câmera, com certeza eu estou fazendo uma interpretação. Tem uma pedra no meio do caminho. Claro que no jornalismo a gente não faz um personagem fictício, a gente faz um personagem real, mas não deixa de ser um personagem, já que ele interpreta. Sim, é um teatro, mas não com a ideia falsa de que tudo aquilo que é interpretado, que é encenado, é falso. A interpretação teatral que você dá a um determinado texto não tem nada a ver com falso ou teatral, no mau sentido da palavra. É fazer com que a essência daquele texto, a alma dele, chegue a quem está ouvindo muito mais rapidamente. Você vai ter como que uma compreensão melhor do cenário, você vai ter uma aptidão de literatura mesmo, de poder fazer citação, de poder usar muitas vezes uma linguagem poética numa reportagem, essa coisa de empatia que o jornalista também tem que ter, eu acho que está muito também ligado a esse papel do ator. Você precisa mostrar uma empatia. Então, mesmo que seja uma notícia, digamos, formal, mais séria... Senhores! Ora! Os dois amiguinhos não querem ficar para o jantar? Você vai dar ela de acordo com o que pede. Agora, é importante você ter esse revezamento. Se for uma descontraída, você vai ter um leve sorriso. A UFESA divulgou um edital com vagas para... Eu sei, assim, tecnicamente que artifício eu posso usar, se eu quero, se eu estou falando de uma notícia mais triste, mais emotiva. Claro, eu tenho mecanismos de acessar esse sentimento mais fácil. Relaxa um pouquinho. Relaxa a visão. Caminha, continua caminhando ainda. Agora, a gente vai intercalar entre um ponto e, de repente, o ponto pode ser também o olhar de outro parceiro, certo? O colega. Ok? Começando a partir de agora. Pode intercalar, viu? Uma hora eu olho para um ponto, outra hora eu olho no olho, outra hora eu vou para um ponto. E aí começa a trazer essa relação. Eu lembro que em um outro espetáculo a minha personagem tinha uma certa importância no enredo, mas ela não tinha fala. Tudo tinha que ser dito para o público através do meu olhar, da minha expressão, do meu corpo. Era a partir daquela performance e dos signos, como por exemplo um sorriso, que a plateia pôde compreender que ali era um anjo do bem. Eu até tenho um imã, para interpretar anjos, mas o mais legal é que o público entendia e se permitia ser tocado por aquele olhar. As pessoas, elas são receptivas ao seu olhar. Então, se eu estou no meio da rua, ou no teatro fazendo uma peça, ou como repórter, eu olhando assim para uma pessoa, eu trago ela para mim. E aquela energia que vem do olhar, ela é super importante na minha concentração. Também tem isso do ator saber como se aproximar, eu acho, do público, que o jornalista também, claro, que aprende com o tempo. Mas eu acho que o ator também ajuda nisso, de você saber que forma corporal você vai usar para se aproximar do entrevistado. Eu olho para a câmera, olho para Murilo. No teatro a gente entende isso, né? Essa triangulação muitas vezes, de quem está em cena com você e de jogar isso para a plateia. POC, que a gente chama no teatro de POC, né? Que é ponto de concentração. Quando dá o POC, você assume aquele personagem. E pronto, e vai. Vendedor do mercado. Quem é de jornalismo também busca se aproximar na formação de fazer também uma oficina, de, sei lá, de voz, de preparação corporal. Eu acho que isso ajuda, acho que muita gente já procura. Inclusive, eu acho que dentro do currículo, da grade curricular dos cursos de jornalismo aí espalhados pelo Brasil, deveria haver sim um curso de interpretação e algo de teatro no meio. Tem que ter. E eu não diria que ser nem optativa, algo obrigatório na questão da interpretação. A arte humaniza, seja ela o teatro, seja ela a poesia, ela humaniza o jornalismo. E foi por isso que no ano de 2016 eu decidi ingressar no curso de jornalismo.
Na época, tentando encontrar caminhos que confluíssem com os meus ideais e com os meus recortes de vida. Agora, eu sei que isso aconteceu, como Margot mesmo falou, para que eu pudesse exercer o meu teatro de alguma forma. O que o meu coração sempre gritou, hoje a minha razão discute, pesquisa. Não é à toa que eu estou aqui conversando com você para apresentar essa metade artista, metade jornalista, mas 100% eu. E também para mostrar que nem tudo acontece sem um porquê. Será filmado em 14 locações. E um dia esse teatro mudar de nome, com certeza o nome dela será cuidadosamente pensado. É importante que a pessoa traga um documento com foto. Quem vai explicar melhor como isso vai acontecer é Márcia Cristina, foi estabelecida após o caso de uma gestante que chegou a falecer. O principal obstáculo para esse deslocamento da vacina da Pfizer, ela já teve até a sua interpretação de uma canção defendida como tese em doutorado na Alemanha.